Pessoal, tudo bom? Vamos continuar falando aqui da geometria plana? Nossa última aulinha, tá? Sobre geometria plana aí com vocês. A gente vai falar de lei dos senos e lei dos cossenos, tá? São duas leis importantes aí para resolver problemas num triângulo qualquer, tá? E justamente pelo triângulo ser qualquer e não ser mais retângulo necessariamente, que pode ser que apareça nesse triângulo um ângulo obtuso, tá? Então, para a gente melhor aproveitar essas duas leis que a gente vai falar aqui na sequência, vamos recordar só que a gente necessita da trigonometria, do ciclo trigonométrico, para aproveitar essas duas leis na sua plenitude, tá? Então, estou pegando aqui um ângulo entre 90 e 180. Aí, ó, o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Tudo bem? E senos de ângulos suplementares, ou seja, aqueles cuja soma dá 180, eles são iguais, tá? São os mesmos. E o cosseno de ângulos suplementares, um é o oposto do outro. Então, o cosseno de θ é menos o cosseno de 180 menos θ. Tudo bem, pessoal? Aí, a gente precisa disso em diversas situações, tá? A maioria delas envolvendo justamente os suplementares daqueles três ângulos conhecidos, 30, 45 e 60. Quem são os suplementares de 30, 45 e 60 respectivamente? 150, 135 e 120. Então como é que ficaria uma tabelinha desse jeito? Ó? O seno de 150 coincide com o seno de 30, porque eles são suplementares. Então 1/2. E o cosseno de 150 coincide com o seu suplementar, mas no caso do cosseno a gente tem que trocar o sinal. Quem é o suplementar de 135? 45. Então, seno de 135, raiz de 2 sobre 2. Já o cosseno, menos raiz de 2 sobre 2. E quem é o suplementar de 120? É 60. O seno de 60 é igualzinho ao seno de 120, sem mudar nada. Já o cosseno de 120, ele é menos o cosseno de 60, ou seja, menos meio. Beleza, pessoal? É isso que a gente precisa. Então é só isso que a gente vai recordar da trigonometria do ciclo trigonométrico para melhor aproveitar a lei dos senos e a dos cossenos. Vamos ver essas duas leis agora? Então, primeiro a lei dos senos, pessoal. Eu tenho aqui um triângulo. Todo triângulo é inscrito numa circunferência, tá? Aqui eu tenho o centro dessa circunferência, eu tenho esse triângulo ABC, os lados aqui, ABC, os ângulos aqui vou chamar de alfa, beta e gama, e a lei dos senos diz o seguinte, ó, o A está oposto aqui ângulo, alfa, então A sobre seno alfa é igual a B está oposto a beta, seno beta, que é igual a C, que está oposto a gama, seno gama, e isso é igual, ainda tem uma interpretação geométrica, tá? Além de elas serem iguais, eles já têm a interpretação geométrica de ser 2R, ou seja, o diâmetro desse círculo circunscrito ao triângulo, tá bom? Pegando esse círculo aqui com raio Rzão, tá? Então, Rzão e Rzão aqui, tá? Essa fração, A sobre seno alfa, B sobre seno beta e C sobre seno gama, tudo são iguais entre si, a gente usa essa igualdade e também podemos usar essa razão para calcular o raio do círculo circunscrito. Beleza, pessoal? Ele é de fácil demonstração, não precisa de muita conta, então eu vou fazer, tá? A lei dos cossenos eu não vou fazer não, porque ela precisa de mais contas, mas a lei dos senos eu vou fazer, ó. Por exemplo, pessoal, se você quiser mostrar que esse A seno alfa é igual a 2R, o que você faz? Pega um dos vértices diferentes de A, ou B ou C, traça uma reta passando pelo segmento, aqui eu já tracei pra gente, ó, essa retinha aqui, vamos supor que ela corte a circunferência num ponto D, tá? E aí liga esse segmento D com C. Aí, ó, esse ângulo aqui, ó, DCB, o lado oposto a ele coincide com o diâmetro. Vamos lembrar que isso significa que esse triângulo é reto aqui, né? Porque esse ângulo inscrito vale metade de 180, então ele vale 90. Já o ângulo BDC, o arco dele é o mesmo arco do ângulo BAC, ó. Só que o ângulo BAC mede alfa, que
que mede metade do arco BC. Então esse ângulo aqui, que também mede metade do arco BC, também vai medir alfa, tá? Alfazinho aqui, ó. Então nesse caso, ó, quem é seno de alfa? Cateto oposto A sobre 2R. E aí, multiplicando o cruzado, você chega à conclusão que A sobre seno de alfa é igual a 2 vezes R. E se você fizer isso para o B e para o C, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Caso um desses ângulos aqui, né? Porque não é o caso, né? Mas se um desses ângulos for obtuso, você faz essa mesma jogada, tá? Com o suplementar dele, quer dizer, com relação ao outro arco dele, tá? E aí vai dar tudo certinho usando o que a gente acabou de ver, que senos de arcos suplementares dá o mesmo, tá, pessoal? Então a demonstração é basicamente essa aí. Quando o ângulo for maior do que 90 graus, usa o suplemento dele. Tudo bem? Agora a lei dos cossenos. Não demonstraremos a lei dos cossenos, pessoal, mas o enunciado dela é o seguinte, tá? Você tem um triângulo ABC aqui eu chamei ângulos ABC, na teoria acho que está alfa, beta e gama, né? E aí, ó, na verdade ele é uma generalização do teorema de Pitágoras. Como assim? Ó, pega com relação ao ângulo A, por exemplo. O que diria o teorema de Pitágoras se o A fosse 90 graus? Que A ao quadrado seria B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas como a gente não sabe que se A é 90, aí a lei dos cossenos te dá esse fatorzinho aqui a mais, ó, te dá esse errinho, vamos dizer assim, ó, te dá essa discrepância com relação ao teorema de Pitágoras, que é menos 2 vezes BC, os catetos, entre aspas, né? Os catetos, cosseno do ângulo A. Tá, pessoal? E você pode fazer isso para qualquer um dos lados, né? Então, por exemplo, se você faz com relação ao lado B, você queria B ao quadrado, o B seria, entre aspas, a hipotenusa, né? A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes, se B é a hipotenusa, A e C são os catetos. Então, A vezes C, cosseno de B. Tá, pessoal? É análogo, né? Isso aqui. E a mesma coisa se o lado fosse C, né? C ao quadrado, então, seria A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes AB, cosseno do ângulo C aí. Tudo bem, pessoal? Repara, ó, que se, por exemplo, o A medisse 90 graus, você recuperaria o teorema de Pitágoras. Porque, como a gente acabou de relembrar ali, né, cosseno de 90 é zero, ó. Então, se o A fosse 90 graus, você teria ali o teorema de Pitágoras, tá? Então, a lei dos cossenos é uma generalização do teorema de Pitágoras. Não é difícil de demonstrar, mas é mais conta do que a lei dos senos, tá? Na verdade, aqui você faria uma alturinha perpendicular e montaria um sistema usando 2 vezes o teorema de Pitágoras. Não é difícil, mas dá um pouco mais de trabalho. Então, a gente vai pular aqui, tá? Estamos só recordando, então, essa lei dos cossenos aí. Tudo bem, pessoal? Vamos passar para o exercício, então? Exercício número 5 para a gente. O exercício aí, número 5 tem esse contexto das lâmpadas, né? Essa contextualização aí, mas na matemática mesmo, né? É o que você tem um triângulo ABC, do jeito que está desenhado ali, com AC medindo 50 metros, e você quer a distância aqui entre B e C. Tudo bem, pessoal? Pessoal, então, lei dos senos, tá? Lei dos senos. Por que lei dos senos? Porque eu tenho 2 ângulos e só uma medida, tá? Quando tem 2 ângulos e só uma medida, você sabe o valor de 2 ângulos e sabe só uma medida dos segmentos, a lei dos senos é a mais apropriada, tá? Como é que é a lei dos senos, pessoal? Ó, D, que é o lado oposto aqui ao ângulo de 135, seno de 135 graus, isso corresponde com qual razão? Aqui, ó, ao ângulo de 30. Quem é o oposto ao ângulo de 30? 50 sobre, então, seno de 30. Vou escrever essa fraçãozinha primeiro aqui, ó, pessoal. 50 e seno de 30 vale meio, né? Ora, pessoal, 50 sobre meio é igual a 100, né? Porque é 50 vezes 2, tá? E isso é igual a D sobre seno de 35. Mas seno de 35 é suplementar do 45, né? O seno de 35 é suplementar do 45. Então, o seno de 35, ele coincide com seno de 45. Aquela tabelinha ali que a gente fez, né? Que é
raiz de 2 sobre 2. Se eu multiplico cruzado isso aqui, então, eu chego à conclusão que o D vale 100 vezes raiz de 2 sobre 2, que é igual, cancelando 100 com 2, que dá 50, 50 raiz de 2 metros. Tá, pessoal? Que é aproximadamente 70 metros. Se você não quiser, né? Se você quiser entender melhor esse raiz de 2 aqui, né? Ele é mais ou menos 1,4 raiz de 2, então isso é aproximadamente 70 metros. Ok, pessoal? Aproximadamente 70 metros, que tem que ficar as lâmpadazinhas de distância uma da outra. Beleza, pessoal? Vamos para o número 6, então? E aí, pessoal, número 6, então, né? Te dá o triângulo ABC, fala que o ângulo ABC é igual a 120 graus, não te dá o desenho, né? Então, isso aqui eu já fiz um desenhozinho baseado no que o triângulo está me falando, o problema está me falando, e aí diz que os lados desse triângulo estão numa progressão aritmética de razão 2. E aí pede, né? Na letra A o perímetro, na letra B a área desse triângulo, e na letra C o raio do círculo circunscrito, tá? Então, pessoal, se os lados estão numa PA de razão 2, é claro que o maior lado de um triângulo é o oposto ao maior ângulo, tá? Então o maior lado aqui vai ser AC, tá? Então eu vou chamar assim, ó, o do meio eu vou chamar de R, o menor de R menos 2 e o maior de R mais 2, porque eles estão numa PA de razão 2, tá? Então a minha incógnita aqui eu coloquei no do meio. Um para trás eu subtraio 2, um para frente eu somo 2 aqui. E aí eu vou calcular essa razão, né? Esse R. No que eu calculo R, eu tenho os três lados dele, aí o perímetro já sai logo de cara, e a área e o raio vão sair tranquilos também, tá? Tranquilos também. Então, o cálculo de R é o fundamental aqui nesse exercício. E como é que eu vou usar calcular o R, né? Pela lei dos cossenos, pessoal. O que diz a lei dos cossenos? Ó, a minha hipotenusa, né? A minha falsa hipotenusa aqui vai ser o R mais 2, né? Então, R mais 2 ao quadrado é igual a R ao quadrado, os catetos, né? Mais R menos 2 ao quadrado, menos duas vezes um cateto, falso cateto, né? Vezes o outro cateto, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados aí, que é 120 graus. Beleza, pessoal? 120 graus é suplementar de 60. Então, o cosseno de 120 vai ser menos o cosseno de 60. Então, esse cosseno de 120 aqui vai ser igual a menos, e o cosseno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, tá? Então, isso aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Vezes esse menos aqui vai dar mais, tá? Vezes esse menos aqui vai dar mais. Desculpa, pessoal, menos 1/2, perdão. Cosseno de 60 menos 1/2, né? Isso aqui é igual a menos 1/2, que vai dar mais aqui e vai cortar esse 2 com 2. Tudo bem, pessoal? Agora vamos expandir, ó. R mais 2 ao quadrado, quadrado do primeiro, mais duas vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, que é 4. R ao quadrado mais R menos 2 ao quadrado, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, 4. Menos vezes menos mais, 2 cortou, então isso aqui fica mais R ao quadrado menos 2R. Beleza, pessoal? R ao quadrado menos 2R. Muito bem, tá? Um R ao quadrado corta com esse aqui, um 4 corta com esse aqui. E se eu passo tudo para o outro lado aqui, ó, tudo para o lado direito, tá? Vai ficar 2R ao quadrado mais R ao quadrado, menos 4 com menos 2, menos 6. Esse 4 passa para o outro lado negativo também. Então fica 2R ao quadrado menos 10R é igual a 0. E isso implica que ou o raio vai dar, ou R vai dar 0, ou R vai dar 5, tá? Só que é claro que o R não pode ser 0, né? Se o R fosse 0, ia ter um lado nulo, outro lado negativo, ia ter um monte de absurdo aí, né? Então o raio, desculpa, pessoal, o R, né, a razão, né, ou seja, o lado do meio ali vale 5. Então esse lado aqui BC vale 5, esse lado AB vale 3,
E esse outro lado aqui vale 5 mais 2, 7. Então, ó, com isso aqui, o perímetro que ele está pedindo na letra A já sai direto, né? O perímetro é a soma dos lados. 3 mais 7, 10, mais 5, 15. Então, o perímetro aí vale 15, tá? Já a área, né, pessoal? Como é que é a área, pessoal? A área vai ser, ó, lembra daquela formulazinha da aula passada? Ó? A vezes B, seno de alfa sobre 2, tá? Então, essa área aqui vai ser A, que é 3, vezes 5, tá? Vezes seno de alfa, seno de 120 graus, sobre 2. Beleza, pessoal? Só que seno de 120 é igual ao seno de 60, que eles são suplementares, que é a raiz de 3 sobre 2, tá? Que é a raiz de 3 sobre 2. Logo, essa área aqui, ela vai ser igual a quanto? 3 vezes 5, 15, raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem, pessoal? Raiz de 3 sobre 4. Então, o perímetro 15 e a área, raiz de 3 sobre 4, pessoal. Na letra C, ele quer o raio do círculo circunscrito, pessoal. Pessoal, letra C, então, deixa eu fazer ela aqui, é a lei dos senos, né, pessoal? A lei dos senos é que fala que é do raio do círculo circunscrito. O que é a lei dos senos? Ó, pega por aqui, ó. Ela diz que, ó, com relação a B, o lado oposto a B, que é 7, sobre seno de 120, né? Seno de 120, isso é o diâmetro do círculo circunscrito. Isso aqui corresponde a 2R. Logo, seno de 120, né? Que é raiz de 3 sobre 2, né? Seno é igual ao seno de 60. Então, 7 sobre raiz de 3 sobre 2 é igual a 2R. É igual a 2R ali. Tudo bem? Isso aqui vai multiplicar aqui, né? Cruzado. Vai cortar esse 2 com esse 2 aqui. Então, o R vai ser igual... Deixa eu colocar aqui, ó. R vai ser igual 7 sobre raiz de 3. Tá? Passei multiplicando e depois passei dividindo. 7 sobre raiz de 3. Que racionalizando é igual a 7 raiz de 3 sobre 3. Beleza, pessoal? Beleza? Vamos passar para o número 7, então... Desculpa, isso. Número 7 da nossa listinha. E aí, pessoal? Exercício 7 da SpaceX, né? Ele fala dos lados AB, AC e BC, que medem 4, 4 e 6 centímetros, respectivamente. E aí ele pede a medida da mediana relativa ao lado AB, pessoal. A mediana relativa ao lado AB é o segmento que sai de C até o ponto médio ali, tá? Que não é a altura, tá, pessoal? Só é a altura aqui, ó, em relação ao lado diferente, né? Num triângulo isósceles, tá? Só com relação à base, né? Com relação a um lado igual, a mediana é simplesmente a mediana mesmo, tá? E aí ele pede qual é o valor dessa mediana aqui, ó. Do tamanho desse segmento aqui. Podemos dar nome aos bois aqui, ó. CM, tá? Ele quer o tamanho de CM. Tudo bem, pessoal? Chamar esse CM aqui, ó, de X. Tá, pessoal? Pessoal, eu vou querer usar a lei dos cossenos nesse triângulo aqui, ó, BMC, para esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de beta. Mas aí, pessoal, para eu usar a lei dos cossenos nesse triângulo, eu tenho que antes calcular o cosseno de beta, né? Quanto é que vale o cosseno de beta para eu poder usar a lei dos cossenos aí no triângulo ACM, tá? Desculpa, no triângulo BMC, tá? E aí, ó, para calcular o cosseno de beta, eu vou traçar a altura relativa a BC. Essa sim coincide com a mediana, tá? Porque é a altura relativa à base num triângulo isósceles, né? Relativa ao lado que tem medida diferente num triângulo isósceles. Então, essa altura coincide com a mediana mesmo, tá? Então, esse camarada aqui vale 3, tá? Vou chamar isso aqui de D, ó. BD vale 3 aqui, tudo bem, pessoal? Então, o cosseno de beta, quem seria o cosseno de beta? Cateto adjacente, 3, sobre a hipotenusa, 4. Beleza? Então, o cosseno de beta é 3. Agora, eu posso fazer
a lei dos cossenos, no triângulo BMC. E eu vou fazer com relação a esse ângulozinho beta aqui, ó. Então vai ser o quê? A hipotenusa, entre aspas, né? Ou seja, o lado oposto ao ângulo beta, que é justamente o que eu quero, que é o tamanho dessa mediana aqui, que eu estou chamando de x. Vou botar em vermelho essa primeira formulazinha aqui, ó. X ao quadrado é igual, cateto, 6 ao quadrado mais outro cateto, BM, 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 6, né? Vezes cosseno de beta, que eu calculei, que vale 3/4. Então aqui, ó, como é que fica? X ao quadrado é igual 36 mais 4, 40. 2 vezes 2, 4, vezes 6, 24, menos 24, vezes 3/4. Corta 4 com 24, dá 6. 6 vezes 3, 18. 40 menos 18 é 40 menos 18, 22, né? 40 menos 18, 22. Logo, o tamanho dessa mediana é raiz quadrada de 22 centímetros. Certo? O tamanho dessa mediana aí, raiz quadrada vezes 22 centímetros, que é a letra E. A alternativa é aí. Tudo bem, pessoal? Então esse aí é o exercício número 7. Vamos para o número 8, para finalizar a nossa aulinha. Exercício número 8 aí, né? Com certeza o mais trabalhoso desses 8 aí que a gente fez, né? Eu fiz aqui o desenho sem o contexto lá das ilhas e tal, né? Pra gente ficar com o desenho limpo do triângulo aqui, que eu acho que a gente enxerga melhor as coisas, tá? Ele quer essa distância aqui entre as ilhas, ó, AB. E ele diz que a distância entre os pontos C e D, que o cara tá fazendo a medida lá, é igual a 70 metros, tá? E aí ele te dá um monte de ângulos, tá? E um monte de dados aí. Esse exercício caiu no Colégio Naval, tá? Ele te dá esse bando de dados aí, a gente vai usar todos esses dados, tá, pessoal? A gente não vai deixar de usar nenhum. Às vezes tem exercício que a gente acaba deixando de usar algum, né, que não precisa, mas nesse caso a gente vai usar todos, tá? É um exercíciozinho sofisticado, meio trabalhoso, né? E aí ele pede algumas coisas com relação a essa medida aqui, né? A gente não calcula exatamente o valor dela, não, né? Ele quer essa medida aqui, chamar de X, né? Essa medida de AB ali. Aí ele pergunta, essa medida de AB está entre 70 e 75, né? Está entre 75 e 80, entre 80 e 85, entre 85 e 90, ou entre 90 e 95, né? E aí a gente vai fazer, tá? Pessoal, é o tipo de exercício que tem possivelmente várias soluções, tá? Então se você tiver uma outra aí e quiser compartilhar com a gente, manda brasa, tá? Manda brasa aí. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então? Ele fala então, ó, que BCD mede 37 graus. Tudo bem? ACB mede 38. Pessoal, 37 com 38 dá 75, tá? Isso já explica mais ou menos, ó, por que ele deu esse valorzinho aqui, ó, de seno de 75, tá? A gente vai usar alguma coisa aqui, ó, no triângulo ACD. Tudo bem, pessoal? Mas vamos continuar, dando nome aos bois aqui. ADC mede 60 graus. Então, esse camarada aqui, 60 graus, tá? E a ADB mede 53. Mede 53. Deixa eu fazer uma continha rapidinho com vocês, pessoal. 60 com 53, 113. 113 com 7, 120. Com 30, 150. Para formar o 180 do triângulo BCD, esse ângulo aqui mede 30 graus, tá? Mede 30 graus aqui. Tudo bem, pessoal? Outra continha rapidinho, antes de começar. 38 com 37, 75. Mais 60, 135. Para formar o ângulo de 180 graus na soma dos ângulos do triângulo ACD, esse ângulo aqui, o CAD,
só pode medir 45 graus. Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou falar qual vai ser o nosso processo. A gente vai calcular o tamanho de AD usando a lei dos senos no triângulo ACD. Beleza? A gente vai calcular o tamanho de AD. Depois a gente vai calcular o tamanho de BD usando a lei dos senos no triângulo BCD. A gente vai calcular o tamanho de BD aqui, tá? Chamar de Z, esse tamanho, tá? E AD eu vou chamar de Y. Tudo bem? AD eu estou chamando de Y aqui. E aí depois, tendo AD e tendo BD, a gente vai calcular o que a gente quer, que é a distância entre A e B, a distância entre as ilhas, que eu chamei de X, pela lei dos cossenos no triângulo ABD. Beleza, pessoal? Então eu vou usar duas leis dos senos e depois uma dos cossenos para finalizar o exercício. Então vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente já entendeu o que vai ser feito, né? Então vamos lá. Primeiro calculando esse Y aqui, ó, esse segmento AD. Como é que é? Pela lei dos senos, ó, Y sobre seno de 75, que é 38 mais 37, ok? Vai ser igual agora, ó, com relação ao ângulo CAB aqui, ó, 70 sobre seno de 45 graus. Sobre seno de 45 graus. Beleza, pessoal? Isso aqui vai ser, então, igual. Vai ser, disso aqui eu vou tirar aqui. Seno de 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, tá? Então vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes y, raiz de 2 sobre 2 vezes y, é igual a seno de 75, que é 19 sobre 20, vezes 70, tá? Então isso aqui vai ser igual a 70 vezes 19 sobre 20. Tudo bem, pessoal? Vou cortar um zero com esse zero aqui e vou cortar esse 2 com esse 2 do outro lado aqui. Beleza? O meu raiz de 2, ele falou para usar 7 quintos aqui, ó. Se eu substituir raiz de 2 por 7 quintos, tá? Vai ficar assim, ó. 7 sobre 5 vezes y é igual a 7 vezes 19. Corto o 7 com 7, você conclui então que o seu y vale, passando 5 multiplicando, 5 vezes 19, que é igual a 95 metros. Tudo bem, pessoal? Então, o meu AD vale 95 metros. Agora, eu vou calcular o tamanho do Z no triângulo BCD, de novo, pela lei dos senos, tá? De novo, pela lei dos senos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, ó. Lei dos senos aqui, ó. 70 sobre seno de 30. 70 sobre seno de 30. Ó, 70 seno de 30. E aqui, Z, seno de 37. Z sobre seno de 37. Bom, seno de 30, pessoal, vale 1/2, né? 70 dividido por 1/2 é 70 vezes 2, que é 140. E seno de 37... E seno de 37 foi dado que é igual a 3 quintos, tá? Então, meu Z, se eu passo esses 3 quintos multiplicando, é igual a 140 vezes 3 quintos. É o tamanho do meu Z. Tudo bem, pessoal? Ó, seno de 37 é 3 quintos e seno de 30 é 1/2. 70 dividido por 1/2, 140. E passa esses 3 quintos multiplicando, eu obtenho o valor de Z. Tudo bem? 140 dividido por 5 dá 28. Então, o meu Z é 3 vezes 28, que é um total de 84 metros, tá? Então, esse meu Z aqui vale 84 metros. Agora, eu vou usar a lei dos cossenos no triângulo ABD. Beleza, pessoal? Aí eu vou calcular finalmente o valor do meu X ali. Tudo bem? Passar para outra folha, que já tem um desenhozinho aqui nela, com tudo que a gente calculou. Ó, tá? Então eu vou calcular agora esse meu X, tem esse ângulo de 63, o BD a gente calculou 84 metros e o AD a gente calculou 95 metros. Beleza? Agora a lei dos cossenos no triângulo ABD, que vai ser quem? X ao quadrado é igual a 95 ao quadrado
mais 84 ao quadrado, menos 2 vezes 95 vezes 84, tá? 2 vezes o cosseno de 53, vezes o cosseno de 53. Mas o cosseno de 53 é igual ao seno de 37, que foi dado também, tá? O cosseno de 53 era igual ao seno de 37, que a gente acabou de usar, que foi dado, que é igual a 3 quintos. Então, isso aqui é igual a 3 quintos. Então, assim, ó, x ao quadrado é igual a 95 ao quadrado, mais 84 ao quadrado, menos 2 vezes 95 vezes 84, vezes 3 quintos. 95 corta com 5 aqui, dá 19, pessoal. E essa conta aqui, eu não vou fazer com vocês não, mas o total dela aqui, tá? Dá 6.505. 6.505. Tudo bem, pessoal? Então, meu x, a minha distância entre as ilhas, é a raiz de 6.505, pessoal. Ora, pessoal, se você lembra que 80 ao quadrado é 6.400, né? 8 ao quadrado é 64, então 80 ao quadrado é 6.400. É fácil, então, você ver que raiz de 6.505, que é o meu x, está entre 80 e 85. Beleza, pessoal? E um número entre 80 e 85 ali, nesse nosso exercíciozinho, corresponde à letra C. Tá? Então, letra C aí para o nosso exercício do Colégio Naval. A distância entre as ilhas é um valor que está entre 80 e 85 metros. Beleza, pessoal? Bom exercício, né? Dá um trabalhinho, né? Mas é isso. A gente usamos 2 leis dos senos e uma dos cossenos. Tudo bem, pessoal? Acho que a próxima aula, Karina vai falar um pouquinho de geometria espacial com vocês. Mas eu volto a ter contato com vocês em breve, tá bom? Um abraço, gente. Até mais.